Servidores estaduais protestam contra a falta de pagamento do 13º salário. Governo convoca professores aprovados no concurso de 2015. Ajuda financeira da Prefeitura de Natal para as quadrilhas juninas é incerta. Eleições de 2018 devem custar 15 milhões de reais para a Justiça Eleitoral. E ainda, vereadores de Natal definem cronograma de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso e muito mais na edição desta quarta-feira, dia 20 de junho, do Câmara Repórter. Servidores estaduais fizeram uma manifestação nesta quarta-feira em frente à governadoria no centro administrativo. Entre as reivindicações está o pagamento do 13º salário do ano passado. O ato unificado aconteceu no centro administrativo, em frente à governadoria, e reuniu as principais entidades sindicais do estado. O Fórum Estadual dos Servidores exige o pagamento do 13º salário de 2017 e o pagamento em dia dos aposentados. O ato também cobrou a correção de perdas salariais, as mudanças de níveis nos planos de carreira aprovados em 2010 e a realização de concurso público. O que o Estado arrecadou, o que o Estado entrou na Receita do Estado de dezembro até hoje é um absurdo com relação a não pagamento em dia do salário dos servidores, ou seja, o governo não paga em dia os servidores, mas ele paga serviços de terceiros e outras coisas, né? Outro absurdo é pagar a emenda parlamentar em plena crise que nós estamos vivendo. Vários sindicatos aqui reunidos para tentar, inclusive, uma audiência com o governador, com a Casa Civil, com alguém que possa se sensibilizar e ter piedade, eu digo até piedade, desses servidores, seja da Ativa, de outras secretarias, seja os aposentados da Educação, né, que estão aí já no dia 20 do mês seguinte, mês de junho, e não receberam o seu salário de maio. Os manifestantes estavam revoltados. Para eles não falta dinheiro para quitar os débitos, já que o governo adiantou 40% do 13º de 2018 dos servidores de outros poderes. É um absurdo que na última sexta-feira os outros poderes tenham antecipado, tenham pago 40% do 13º salário de 2018, quando nós do Poder Executivo sequer recebemos de 2017, né? Com isso, nós reafirmamos cada vez mais que a crise que existe é uma crise de Estado, não é uma crise de Executivo. Os servidores têm reunião marcada para a próxima semana e não descartam a possibilidade de uma greve unificada. Assim como nós nos unimos em janeiro para derrotar o pacote de ajuste fiscal que o governo Robson encaminhou para a Assembleia Legislativa, nós achamos que é necessário e é urgente ter uma greve unificada nesse estado. Estado convoca 384 professores aprovados no concurso público de 2015. As informações com Simone Silva. O governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educação, publicou nesta quarta-feira a convocação de 384 novos professores efetivos, aprovados no concurso de 2015. As vagas são para diversas áreas de conhecimento, dentre elas química, física, matemática, português. Os candidatos devem apresentar vários exames, como o laudo ginecológico e cardiológico, o atestado de sanidade mental, hemograma e raio-x, dentre outros. Também devem comparecer à Comissão Permanente de Inspeção Médica. Após essa etapa, devem apresentar toda a documentação pessoal, como identidade, CPF, comprovante de residência e, principalmente, o atestado de graduação, o diploma, para o qual foram aprovados no concurso. Simone Silva para o Câmara Repórter. Todo ano o problema se repete. As quadrilhas juninas enfrentam dificuldades para manter viva a tradição. A ajuda financeira da Prefeitura de Natal neste São João é incerta. Eles são a resistência. Lutam todos os anos para manter a cultura junina viva na capital potiguar. Atualmente, são apenas 4 quadrilhas estilizadas em Natal. Sem essa ajuda dos órgãos públicos, né,
prefeitura e estado, fica mais complicado, porque hoje em dia muitas quadrilhas acabam não saindo por isso, porque as quadrilhas não têm dinheiro. Graças ao nosso trabalho, muitos adolescentes, jovens, ficam livres, né, de estar na rua, de estar fazendo qualquer outra coisa que não seja boa para eles. E sem esse incentivo, algumas quadrilhas acabam não saindo e essa cultura, né, do São João acaba não acontecendo. A Junina São João coleciona bons resultados. No ano passado, conquistou 10 títulos. O mais importante foi o Festival de Quadrilhas do Estado e a 3ª colocação no Nordeste. Apesar disso, a quadrilha luta para se manter todos os anos. Os custos em 2008 chegam a R$ 150 mil. O apoio da Prefeitura esteve ameaçado, mas em sessão ordinária, realizada no dia 14 de junho, a Câmara Municipal de Natal assegurou o auxílio financeiro do Executivo. A vereadora Eudiane Macedo garantiu que todos os anos destinará uma verba para as quadrilhas juninas na lei orçamentária anual. O nosso estado ele tinha mais de 200 quadrilhas juninas. Hoje eu acho que não chega o número de 100 quadrilhas juninas. Isso acontece por quê? Pela falta de incentivo, né? Eu não falo você custear toda uma quadrilha junina, mas você dar um incentivo vai ajudar muito. E esse projeto é justamente para isso, para os movimentos de quadrilhas juninas não estar com pires na mão, pedindo a um e pedindo a outro, e já saber que todo ano vai ser votado na LOA um incentivo para as quadrilhas juninas da nossa cidade. O valor esperado é de aproximadamente R$ 200 mil, o que daria cerca de R$ 3.500 para cada quadrilha. A quantia é pequena, mas faz uma grande diferença no orçamento. O valor, mesmo sendo pequeno para tudo que a gente gasta, ele é muito importante, porque ele vai diminuir um pouco dos custos que a gente tem, principalmente nesse período que é o final, que é quando a gente senta e vê o que é que a gente já conseguiu pagar e o que ainda falta pagar. E aí, mesmo sendo pouco, mas ele é de extrema importância para a gente conseguir finalizar as dívidas. Nossa produção entrou em contato com a Fundação Capitania das Artes, a FUNCART, para saber sobre a ajuda de custos às quadrilhas juninas, mas nós não tivemos resposta. Em outubro tem eleições e a Justiça Eleitoral apresentou o plano integrado do pleito deste ano. Serão investidos cerca de 15 milhões de reais. As eleições estão chegando e desde o último pleito, em 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte se prepara para o deste ano. Um planejamento intenso que tem como objetivo esclarecer as etapas preparatórias aos chefes das 69 zonas eleitorais do estado. Já vinha acontecendo todo um planejamento e o planejamento começa a partir da avaliação da anterior eleição. E hoje vai ser apresentado então esse planejamento à luz do que se apurou e à luz das experiências que temos, não é, com as eleições. Para este ano, medidas serão tomadas a fim de facilitar o processo eleitoral, como a que estabelece o número máximo de eleitores por sessão. Para Natal, ele será de 500, já no interior, 400. Essa e outras mudanças que aperfeiçoam o funcionamento acontecem graças também à colaboração dos chefes das zonas. Eles que trabalham na ponta, né, no dia a dia, lá na zona eleitoral, às vezes nos lugares mais distantes, eles têm, além da orientação que tem o preparo, eles monitoram dia a dia, né, o cotidiano do município, o cotidiano da zona eleitoral. Então, eles contribuem de forma decisiva com sugestões, com críticas, e eles estarão hoje, ao longo de todo o dia, juntamente com uma grande equipe da direção-geral e de toda a alta gestão, trabalhando nesse planejamento para a execução quando das eleições. Neste ano, a Justiça Eleitoral do Estado sofreu com a queda no orçamento de pelo menos R$500 milhão. No entanto, a redução não desanima o presidente do TRE, o desembargador Dilermando Mota, que está otimista em relação ao processo eleitoral 2018. Os custos da nossa eleição, elas são, em relação a outros tribunais, um dos menores custos dos TREs para a eleição. Mas nós tivemos uma redução de cerca de R$500 milhão, cerca de R$500 mil, cortando em alguns lugares, cortando na carne, mas sem prejuízo, sem comprometer nada com relação à eleição. Outro número que preocupa a população é a diminuição no número de eleitores. Dados ainda não oficiais apontam que houve uma redução de 1,2%. Essa oscilação acontece sempre, mas sem prejuízo dos dados
que são explicitados e que representam o real eleitorado do Estado. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores definiram o cronograma para a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A ordem do dia foi iniciada com a apreciação de um veto parcial dado ao projeto de lei do vereador Sueldo Medeiros. A matéria institui no calendário oficial do município a Campus Party Natal. O veto se deu no artigo 2º, onde seria discutida a participação da Prefeitura. Essa participação da Prefeitura, a cada ano, pode ser perfeitamente negociada. Então, o governo entendeu de sancionar a lei com o veto a esse artigo, né? Ou seja, o veto parcial, por entender que não há nenhum prejuízo. E nós, da Comissão de Justiça, entendemos que não havia nenhum problema. E como autor, eu também fiz essa análise. Portanto, fui aqui defender a manutenção do veto sem nenhum problema. A matéria do vereador Robson Carvalho, que sugere a inserção de conteúdo educacional sobre o descobrimento do Brasil a partir das terras potiguares, foi retirada da pauta do dia, a pedido do vereador autor. Estava tendo uma má interpretação da Comissão de Justiça e nós acatamos a sugestão da inserção do conteúdo na disciplina de História do descobrimento do Brasil em terras potiguares. E finalizando os trabalhos legislativos do dia, os parlamentares traçaram um cronograma para a tramitação da LDO. O presidente da Casa, vereador Ranieri Barbosa, explicou como será o calendário de apresentação e aprovação das emendas parlamentares. Na terça-feira, iremos ter a reunião às 14 horas da Comissão de Finanças para avaliar o parecer das emendas que terá que ser entregue até às 18 horas da segunda-feira. E na quarta-feira iniciaremos a votação das emendas, em segunda discussão, das emendas consensuais e, se Deus quiser, até a quinta-feira concluirmos a votação de todas as emendas não consensuais. Representantes da Interleges, do Senado Federal, da Federação das Câmaras Municipais e da Câmara Municipal de Natal realizaram uma reunião para definir o ciclo de palestras que vai marcar o encerramento do curso de capacitação direcionado aos servidores das casas legislativas do Rio Grande do Norte. Após 3 dias intensos de aprendizado, os servidores que participaram do curso Interleges de modernização dos trâmites dos processos legislativos terão a oportunidade agora de assistir a 3 importantes palestras que vão acontecer na solenidade de encerramento do curso. Uma que é falando exatamente dessa missão, desse papel do Interleges e ILB com relação a esse compromisso de capacitação das câmaras municipais. Vamos falar também da capacitação no Legislativo, que também vai dar ênfase em pós-graduação, enfim, vamos pegar toda essa parte de capacitação no Legislativo. E vamos falar do tema super atual, que é sobre eleições, né? A solenidade de encerramento vai acontecer nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã, na Escola de Governo. O diretor da Câmara, Francisco Dagmar Fernandes, avaliou a atividade legislativa. É uma coisa voltada para a Câmara e assim, que preenche uma lacuna de muita carência. Quase todas as câmaras têm esse tipo de necessidade. E então essa oficina está preenchendo isso. A expectativa é que realmente quem está participando possa desenvolver esse trabalho. Nós vamos dar uma pausa e depois do intervalo tem a entrevista com a líder do governo na Câmara, a vereadora Nina Souza. Eu te aguardo. Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e a minha convidada de hoje está aqui, é a vereadora líder do governo na Câmara, Nina Souza. Vereadora, seja bem-vinda.
Muito obrigada pela oportunidade, feliz em estar aqui hoje com você. Vereadora, a gente já vai começar falando sobre política. A senhora é pré-candidata a deputada estadual, né? Sim, sou pré-candidata, né? E vamos esperar as convenções em agosto para que nós possamos, de fato, receber a homologação por parte do nosso partido. Bom, como é que foi tudo isso? É o primeiro mandato da senhora como vereadora e já vai disputar um pleito maior? Então, eu falo de duas formas, né? Existem pessoas que nunca foram candidatas a nada e vão disputar o pleito de deputado estadual. Eu realmente estou há 1 ano e meio, mas eu venho, há 26 anos eu sou servidora pública, sou uma pessoa que incansavelmente venho trabalhando ao longo de toda a minha vida. Entrei nessa casa aqui como uma desconhecida, né? E eu acredito que no 1 ano e meio, eu acho que já mostrei para que eu vim. Não é à toa que sou uma das vereadoras com mais leis aprovadas, leis de grande vulto, que venham fazendo grandes articulações, não é? Sou a primeira mulher líder de um governo da capital, não é? Aqui em Natal. Então, assim, toda a nossa atividade, ela corrobora para o entendimento que esse é o momento. Nós sabemos que a sociedade hoje, ela está, infelizmente, muito descrente dos políticos, já vista toda essa lama de corrupção que foi instalada nesse país. Então, o cidadão está procurando votar em pessoas que sejam comprometidas, pessoas que tenham um currículo, pessoas que queiram realmente, de fato, fazer algo pela sua cidade, pessoas que tenham preparo. Então, eu acredito que eu seja, sim, um bom nome e vou colocar meu nome, porque às vezes, o que é que a gente faz? Reclama muito. A gente reclama da classe política e não vai para a linha de frente. Então, eu resolvi ir para a linha de frente, sabendo que é uma atividade muito, muito complexa, sobretudo para quem é mulher. Não é? Porque eu sou mãe de 3 filhos, sou esposa, sou servidora pública, sou advogada e exerço o mandato de vereadora. Então, eu sou uma pessoa que a minha vida ela é intensamente, de domingo a domingo, voltada à minha atividade parlamentar, à minha atividade de trabalhadora. Mas acredito que nós temos, sim, um compromisso com a sociedade e vou colocar meu nome. Bom, e a senhora, como líder do governo na Câmara, tem atuado bastante aqui no Legislativo natalense, principalmente num ano onde temos eleições, né? Inclusive, os ânimos estão, né? A gente pode dizer assim, até um pouco mais acirrados. Nós temos vereadores que até então era da bancada de situação, agora são da bancada de oposição. A senhora tem que circular, a senhora tem que ter bastante jogo de cintura para poder, para o Legislativo não parar, não entrar nessa discussão só de política e fazer o seu papel, que é aprovar projetos. São 3 elementos que eu, nessa temática, eu coloco. Primeiro, a gente não pode confundir. A interação que nós temos, os 29 vereadores, ela precisa ser uma constante, porque a política ela se faz nas conversas e, sobretudo, nas diversidades, né? A gente não pode entender e achar que o nosso pensamento é a verdade absoluta. Não é? A Casa do Povo, obviamente, que existem várias vertentes de entendimento. Então, a nossa interlocução pessoal com os vereadores, ela não é abalada com essas escolhas de bancada ou oposição ou de independência. Né? De fato, houve, sim, vereadores que saíram da bancada, porque nós tínhamos uma bancada que era construída na administração de Carlos Eduardo. Quando o prefeito Álvaro Dias assumiu, ele construiu outra bancada, é legítimo, é dele. É uma coisa muito pessoal. Às vezes eu não gosto nem de comentar, porque, primeiro que eu defendo muito essa legislatura, eu acho que tem vereadores muito preparados, vereadores muito bons, né? Então, a opção de cada um de ficar em bancada ou não, eu não gosto de fazer essa intervenção. E digo muito, eu acho que o principal é nós trabalharmos por Natal. Acredito que existem matérias, inclusive, que são de interesse público, que não existe essa questão de bancada, né? Os vereadores são uníssonos em votar e aprovar. E é nesse sentido que foi 1 ano e meio, e acredito que nesse sentido que nós vamos continuar. O que não pode, sob nenhuma hipótese, acontecer é deixar que o pleito eleitoral intervenha nas atividades da Câmara. Porque aí nós estaríamos exorbitando nas nossas prerrogativas. Nós temos que legislar a favor do Natal, sem deixar que a política partidária, né, a campanha agora de 2018 interfira no trabalho da casa. Vereadora, essa conversa de que o prefeito estaria pressionando os vereadores a apoiarem a candidatura do filho adjunto a deputado estadual, isso de fato está acontecendo? Porque, com devido respeito, isso não ocorreu, não é? O Álvaro Dias, ele tem o filho pré-candidato que é legítimo,
O rapaz, o adjunto é uma pessoa preparada, um delegado, uma pessoa que coloca o nome dele como qualquer outra pessoa pode colocar, vai passar nas prévias do partido, enfim. Com relação aqui à bancada, olha, nós temos vários vereadores pré-candidatos que são da bancada. A vereadora Eudiane é pré-candidata, é da bancada, o vereador Ubaldo é da bancada, eu sou da bancada, a vereadora Carla Dix é da bancada. Enfim, são vários candidatos da bancada, então não houve... Luiz Almir é da bancada, o bispo Francisco de Assis é da bancada, então não houve esse condicionamento. Aliás, não houve nem essa conversa, tá? Então, assim, eu estou te dizendo isso porque eu interajo todos os dias. Então, esses vereadores que eu te falei, inclusive, e outros, me disseram que não houve. Foram conversas apenas na questão de agradecer o apoio, perguntar se acredita no governo, se quer marchar junto, conversas super rápidas, mas sob nenhuma hipótese condicionando isso a apoios. Os vereadores, eles chegaram a perder alguns cargos que teriam na prefeitura por conta também desse pleito agora? Não é por conta do pleito. A gente precisa entender que em todo o processo legislativo, não é só em Natal, em qualquer Câmara do Interior, no Executivo, no Legislativo Estadual e Federal, se faz com alianças. O PT, quando governou, ele governou com o PMDB, com o PSB, com vários partidos que faziam a base aliada, e esses partidos, eles iam para dentro do governo, assumindo ministérios, diretorias, etc. Isso ocorre em todos os lugares. Então, de fato, vereadores que são na bancada, eles indicam. O cargo comissionado, ele tem uma prerrogativa, é um cargo de nomeação e livre exoneração. Então, você indica uma pessoa que tem a qualificação técnica para determinado cargo. Se ela não tiver a qualificação, ela vai ser exonerada. Então, indicar, não há ilegalidade, tá? E também não vamos ser hipócritas e dizer, o vereador, ele não indica. Ele indica, ele está na bancada, ele indica. Não existe ilegalidade nisso. Agora, é preciso que nós digamos que os vereadores aqui dessa casa, mesmo de bancada, eles são muito independentes. Quantos e quantos vetos, inclusive de vereadores da oposição, a bancada é uníssona em derrubar. Todas as leis que a oposição aprova é com voto da bancada de situação, porque quem tem o voto é a bancada de situação, são 20. Eram 23. É a grande maioria, né? Tá? Então isso é interessante, porque se coloca para a população um discurso que não é verdade. Tá? A bancada aqui de situação, ela é muito livre, ela vota de acordo com suas convicções, de acordo com a legalidade, ninguém fica fazendo nada errado, por quê? Tá? O prefeito Carlos Eduardo, quando ele assumiu com 67% dos votos. E Álvaro Dias foi eleito com ele, porque não existe não, quem vota no prefeito, vota no vice. Quem votou em Dilma, votou em Temer. Essa que é a lógica, essa que é a verdade. Bom, só para a gente entender, então, a vereadora falou aqui da bancada de situação. Quem atualmente, então, está na bancada de oposição, vereadora aqui da casa? Declaradamente, o vereador Sandro, vereadora Natália Bonavides, vereador Lucena, vereador Cícero Martins, vereadora Júlia Arruda e vereadora Ana Paula. São 6. 3 são independentes e os outros fazem parte da bancada de situação. Bom, o nosso tempo já está um pouquinho aqui estourado, vereadora, mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora para falar de um projeto de lei da senhora que foi sancionado, né? Que é um projeto que dá uma ajudinha aos advogados em relação às custas cartoriais, é isso? Que processo é esse? Na realidade, ele dá uma ajuda ao cidadão. Também. Né? Principalmente. Tá. Vou dizer por quê. Nós sabemos que a carga burocrática dos processos, seja os judiciais ou administrativos, ela é enorme. Então, o cidadão, sobretudo o nosso servidor, é um servidor muito carente. Que ele vai para adentrar com o processo administrativo e ainda tem que pagar todas as suas cópias, todas as suas autenticações, todas as suas reconhecimentos de firma. E isso aí, quem paga é ele, porque o advogado ele é contratado para executar o serviço. Né? Então, o advogado agora terá a prerrogativa de anuir a sua fé de ofício, confirmando que aquelas cópias ali, elas correspondem e conferem com as originais. Isso vai otimizar, vai desonerar o cidadão, vai desonerar o advogado, vai dar celeridade, vai fazer com que o processo caminhe mais rápido. Agora, esses processos administrativos são referentes a quê, por exemplo? Aposentadorias, licença-prêmios não concedidas, né? Licenças, progressões funcionais, horizontais ou verticais, e as demandas inúmeras que existem dentro do serviço público. Ok. Vereadora Nina Souza foi a minha convidada hoje. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A gente se vê na quinta-feira. Então, tchau, tchau e até lá.